Saber quanto investir em tráfego até realizar a primeira venda do seu infoproduto é essencial, mas muitos acabam se perdendo nessa hora e também jogando dinheiro fora. E é para você começar a investir em anúncios do jeito certo que esse vídeo foi feito. Então, se você está começando agora no mercado dos infoprodutos, chegou na hora de anunciar, mas não sabe quanto vai investir, fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te mostrar como chegar no valor investido, por quanto tempo deixar os seus anúncios rodando e também quando parar, caso não realize nenhuma venda. Antes de entender como calcular o seu investimento inicial, é importante entender que se você está começando, não tem audiência, criou um produto, mas não tem nenhum resultado que o seu infoproduto causou ainda nos seus clientes, afinal você não teve clientes ainda, é importante que você comece sabendo que, provavelmente, se você rodar tráfego para público frio, ou seja, público que não te conhece, pode ser que haja prejuízo, ou seja, pode ser que chegue um momento onde você está gastando mais dinheiro do que você ganharia com uma venda. Mas fica tranquilo que no começo, com essas condições, é muito comum que isso aconteça e até esperado. Mas fica tranquilo que não é um problema, desde que você saiba os tópicos aqui desse vídeo. Dito isso, como você chega no valor inicial para investir no tráfego pago? Bom, recomendado para o início, já que você está começando, né? São as primeiras campanhas, provavelmente o primeiro anúncio, é de 2 a 5 vezes o valor do seu produto. Ou seja, não existe um valor fixo, mas sim um intervalo considerando o valor do seu produto sempre. Então não é investindo R$ 10 que você vai vender um produto de R$ 1.000, tá? Infelizmente, não vai rolar. Isso com essas condições, né? Mas depois que você construir audiência, construir mais autoridade, aí quem sabe isso seja possível, mas no momento não. É importante deixar claro aqui que geralmente produtos mais caros, ou seja, com um ticket um pouco maior, o valor a ser investido no tráfego tende a ser mais próximo de 5 vezes o valor do produto, ou seja, tende a ser maior. E o mesmo acontece com produtos mais baratos. Eles geralmente ficam mais próximos do 2x, de 2 vezes o produto, no caso, o investimento em tráfego. Mas pode nem chegar a ser 2 vezes, pode ser uma vez o produto, ou seja, sai no 0 a 0, né? Faz uma venda, gasta o mesmo valor em tráfego, então empata, mas também pode gastar um pouco menos e ainda lucrar um pouco. Mas isso para produtos realmente baratos. Então e-book, planilha, enfim, que não precisam gerar muita consciência na pessoa, geralmente mais ferramentas e coisas do tipo que não são tão associadas à pessoa que vende em si. Então aqui nesse gráfico dá para entender um pouco melhor, né, que em produtos mais baratos a gente consegue investir um pouco menos do valor do produto, né, até 2 vezes, geralmente fica mais próximo disso. E você pode até sair no lucro, como está escrito ali, e já em produtos mais caros o investimento fica mais próximo de 5 vezes o valor do produto, podendo chegar até um pouco mais disso também. É importante ter noção de quanto você precisaria investir, mas se você não tiver nem noção do quanto você tem para investir, quanto você está disposto a gastar, aí de fato não tem o que fazer. Então primeiro, antes de tudo, tenha noção de quanto você tem disponível atualmente e depois calcule esse 2 a 5x o valor do produto. Então, se você vai vender o seu produto a R$ 97, você deve considerar investir em tráfego cerca de 194 até 485 reais. Ou seja, até 500 reais de investimento em tráfego você deve considerar ali para fazer o primeiro teste e rodar os primeiros anúncios. Antes de tudo, é importante também deixar claro que, apesar de você calcular o valor a ser investido no tráfego com base no valor do seu produto, é muito importante que antes você tenha precificado da forma correta, porque de nada adianta você vender uma mentoria a R$ 97 só porque você quer investir pouco em tráfego. Isso não funciona, uma mentoria a R$ 97 provavelmente ninguém compraria, porque mesmo que seja boa, o preço ele diz muito. E se o preço de uma mentoria, que é algo geralmente high ticket, é baixo, logo ele mostra para a pessoa indiretamente que a qualidade desse produto não é boa. Então cuida com a precificação antes de calcular isso. Você calcula o investimento inicial de acordo com o valor do produto, desde que o preço do produto esteja condizente com o que ele é de fato. Eu falei que de início pode ser que você tome prejuízo, ou seja, pode ser que você invista no tráfego, até faça vendas, mas ainda não tenha nenhum lucro. E existem alguns motivos para isso. O primeiro é que você provavelmente não está inscrito no canal. Então se inscreve aqui, deixa o like no vídeo também para continuar acompanhando os vídeos e não perder dinheiro. Melhor ainda, ganhar mais dinheiro ainda com o seu projeto. E é claro, esse não é o único motivo para você sair no prejuízo, geralmente, no início. A gente tem que entender uma coisa aqui. O principal motivo de não dar retorno imediato é o ciclo de vendas. O ciclo de vendas, como o próprio nome diz, é um caminho que a pessoa percorre até realizar uma compra. E esse caminho começa desde quando uma pessoa tem contato com você, seja através de anúncios de conteúdos no YouTube, no Instagram ou em qualquer outro local, até a venda, caso ela compre. A duração desse ciclo de vendas pode variar de acordo com alguns pontos, principalmente de acordo com o ticket do produto
e de acordo com o tipo de produto. E no tipo de produto eu incluo o formato dele, o nicho que ele está inserido e por aí vai. E isso, é claro, considerando que o tráfego, copy, página de vendas, os anúncios, todo o resto esteja bem feito. Mas esses pontos também afetam na duração. Então é importante que você tenha feito da forma correta esses pontos para que você não atrase o ciclo ainda mais por conta desses erros. Então, por exemplo, se o ticket do seu produto é alto, R$ 500, R$ 1.000, é bem natural que as pessoas demorem para comprar. Porque não é uma decisão fácil gastar R$ 500. Claro que depende do público, né? Tem público que tem maior poder aquisitivo, então é mais fácil. Mas ainda assim, é uma decisão que demora um pouco mais. Por isso é importante que você tenha noção de que o seu ciclo de vendas ele pode ser afetado de acordo com o ticket e também com o tipo de produto, o nicho e por aí vai. Ou seja, você pode não ter retorno imediato justamente porque esse ciclo precisa acontecer. A partir do momento que eles são veiculados, os anúncios, esse ciclo começa a acontecer. Os anúncios começam a atingir mais pessoas e com isso a roda começa a girar. E é claro, os anúncios eles precisam maturar, o público precisa te conhecer, né? A gente está partindo do pressuposto que você não tem nenhuma audiência, que você está começando do zero. Claro que se você já tem audiência, fica muito mais fácil todo esse ciclo naturalmente vai ser menor. Mas quando você fala com um público frio, esse ciclo ainda é um pouco maior. Então o anúncio ele vai precisar maturar, esse público vai precisar te conhecer, vai precisar ver seus anúncios mais de uma vez e tudo isso toma tempo e também dinheiro. Por isso que de início, provavelmente, você vai perder mais dinheiro do que vai ganhar. Mas é importante falar uma coisa, você enquanto infoprodutor, tentando vender o seu próprio produto, está empreendendo de alguma forma. E empreender é tomar risco. Mas é importante que você tome risco de uma forma calculada e com consciência. Então é importante que você tenha essa noção que precisa se expor ao risco, até porque senão o resultado não vai vir, mas também com consciência, sempre analisando os resultados, para que você não cometa erros tolos e não perca muito dinheiro e corrija rápido. Então, principalmente no início, onde ninguém te conhece, você não tem resultado nenhum, tem que ter um sangue frio para aguentar ver o dinheiro saindo, nada entrando, ou saindo mais do que entrando. Ficou meio estranho, né? Mas é isso aí. E lidar com esse prejuízo inicial até as coisas começarem a acontecer, até a engrenagem começar a rodar. Você já sabe por quanto investir, por que pode ser que você saia no prejuízo de início, e agora eu vou te falar por quanto tempo você deve deixar os seus anúncios rodando. É importante falar que se você começar a realizar vendas, você não deve parar os seus anúncios, deve continuar. É claro que deve analisar os dados para melhorar as métricas, melhorar as conversões, fazer mais novos criativos, mas não deve parar. Está funcionando, continua. Mas também é comum que no início você acabe não fazendo nenhuma venda. Se você não fizer nenhuma venda, quando parar de fato? Eu deixo rodando, eu deixo meu dinheiro queimando, ou eu paro para analisar o que aconteceu, se tem alguma coisa de errado, ou se só não deu tempo de as vendas serem realizadas ainda. O que eu faço, né? Uma regra muito importante a ser utilizada aqui é a regra do bom senso. Porque, vamos supor, eu pausei os anúncios hoje e amanhã eu iria realizar uma venda. Não dá para eu saber, né? Senão deixaria até realizar vendas. Então, o primeiro ponto aqui é que você deve utilizar essa regra para entender quanto tempo deixar rodando. Dito isso, o recomendado é cerca de 2 semanas, mas de novo, pode variar. Se o seu produto for mais caro, depende do público também, pode ser que o ciclo de venda seja maior do que 2 semanas. Caso isso aconteça, você deve deixar o seu tráfego rodando por um pouco mais de tempo. De novo, você deve utilizar o seu bom senso, deve entender essas variáveis que afetam o seu ciclo de vendas e com isso o tempo que o tráfego vai rodar. Mas ao mesmo tempo, se seu produto for um ticket um pouco mais baixo, tiver um ciclo de venda menor, não tem necessidade de deixar 2 semanas. Mas recomendado para não parar antes da hora e também não passar demais da hora de parar, 2 semanas ali é o ideal. Então é claro, se você está vendendo um curso de R$ 1.000 que ensina a passar em concurso público, por exemplo, a jornada de compra vai ser mais longa do que um e-book de R$ 27. Consequentemente, você vai ter que investir mais num curso por mais tempo do que para vender um e-book, entende? Então tem que ter essa noção e o seu bom senso vai dizer se é mais longo, se não é. E aí você vai distribuir o seu orçamento, que você já calculou, de 2 a 5 vezes o valor do produto, ao longo desse período de campanha, né? Não vai colocar tudo para gastar em 3, 4 dias. Coloca distribuído ao longo desse período. E mais importante ainda é que ao longo da veiculação desses anúncios é que você analise os dados, ou seja, não precisa esperar 2 semanas
ou não precisa esperar todo o orçamento que você estipulou ser gasto para parar e então analisar os dados. Até porque você pode perder dinheiro de bobeira. Então, se você analisar os dados com frequência, você pode corrigir algum erro com antecedência e assim evitar perder dinheiro sem necessidade por conta desse erro que estava cometendo. Então é importante analisar as métricas dos anúncios, da página, do checkout, para entender se vai ter algum problema. E provavelmente, como você está no início, são as primeiras campanhas, é muito provável que tenha, seja nos criativos, no anúncio, na página. Por isso, tem que ter atenção redobrada nesse início para que você identifique rápido os problemas e corrija eles antes que você perca dinheiro e afete os seus resultados. Quais são os erros mais comuns que podem acontecer nessas primeiras veiculações, nesses primeiros anúncios que você fizer? Bom, se tiver pouco clique ou se não tiver nenhum clique no anúncio, é provável que ou o criativo esteja ruim ou você tenha configurado um público errado para o seu anúncio. Então, se não tiver clique, provavelmente algum desses dois problemas está acontecendo. Agora, se tiver muito clique e pouca venda, provavelmente o erro é na página de vendas. Não está sendo atrativo o suficiente para levar as pessoas a comprarem. Ou ainda, você também pode ter configurado o público errado. Ou seja, você atingiu um público que se interessou pelo anúncio, mas que não é qualificado o suficiente para comprar o seu produto. Então toma cuidado com isso também. E se tiver muito clique, muito comentário, muita interação, mas poucas vendas, pode ser que o erro seja no preço, na oferta ou na promessa. Então é importante você ter claro esse problema também, que pode acontecer. E todos esses, na verdade, são comuns de acontecerem nesses primeiros momentos. Então fica ligado se vai ter algum desses ou outros problemas para mitigar os seus erros e evitar o principal, que é gastar dinheiro. Para essa primeira tentativa, uma recomendação é que você não gaste energia tentando e querendo acertar de primeira, mas sim gaste energia em ler dados e entender o que eles falam e também ajustar o que é preciso, sempre embasando os seus ajustes em dados. E não esquece, infoprodutor é empreendedor. E empreendedor toma risco. Então não tenha medo de investir, não tenha medo de tomar risco, mas também invista com consciência e sempre analisando os dados para que você não jogue dinheiro fora, principalmente nessas primeiras tentativas, para que você comece do jeito certo e queira continuar tentando até fazer o seu projeto digital dar certo. E uma fonte de dados muito importante para você tirar vários insights é a sua página de vendas. Se você não construiu a sua página de vendas ainda, ou se você já construiu ela, mas não consegue extrair muitos dados dela, clica aqui nesse vídeo que eu te mostro onde não fazer e também onde você deve fazer a sua página para coletar os dados, tirar insights deles e melhorar os seus resultados com isso.